Esqueci de tirar. Ah, ah. Eu vou chamar as duas catitas aqui de novo, porque vocês viram a internet estava bem ruim. E a gente vai passar esses 5 minutinhos. Não, como eu vi, foi bem geral o travamento. E aí, não me mostra na net. O outro aqui me mostrando na net, tu acha? Gente, eu já tô aqui super nervosa. Ai, meninas, eu chamei vocês aqui, duas catitas, pra gente finalizar conversando um pouquinho, tá? Não? Deu certo? Deixa eu só dar os informes enquanto elas aceitam a solicitação. A gente tem um chapéu virtual, certo? Pelo PicPay ou pelo... Ixi. Ó, mandei de novo, catitas. Ou por transferência bancária. Por transferência, você chega lá no direct e fala com a gente. Todos os que contribuírem para o nosso festival vai ter uma edição de Thales aí, de Thales Azigon e um zine da Maiara Pontes. E aí, meninas? Ai, tava tão lindo. Eu tava, meu Deus, eu até botei meu sobrinho para assistir. Obrigada. Tá travando tanto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Esperando a Isa. Daqui a pouquinho vai ter Isabel Reinaldo com os seus poemas e canções. Meninas, eu continuo. Tá só a rodinha aqui para mim. Ah, para vocês tá bom, é só pra gente. Ixi. Mas só lembrando, já que vocês estão me ouvindo, só lembrando que os artistas participantes que a live ficar com problemas técnicos, a gente pede que mandem pra gente, porque nós temos um canal que passaram por aqui e os próximos passarem também. Elas caíram. Ok. A Isa, eu vi que já tá aqui pelo 366, pelo dela, do projeto dela. Então, eu vou chamá-la para conversar com a gente e a produção vai... É o delay. E a produção vai falar com as catitas. Para avisar mais. Quando você está dividindo tela, acho que acabou. Tá melhor assim? Meu produtor aqui tá dizendo que a minha cabeça tá muito em cima. Tá? Divide tela. Aí eu vou baixar um pouquinho, assim, para ver se todo mundo me vê. Você tá me ouvindo bem, Isa? Perfeitamente. Massa. Pois então, conta aqui pra gente essa história de amadora profissional. Então, boa noite, Camila. Boa noite, pessoal da live. Eu me chamo Isabel Reinaldo, sou pedagoga, tenho 26 anos, sou ipueirense, moro em Sobral já faz 8 anos, eu sou quase sobralense, né? Por estada. E aí, o que é o 366 poemas e o que é o Amadora Profissional?
Então, eu escrevo poesia amadoramente, né? Eu não sou formada em letras, eu não sei a parte teórica de literatura, eu escrevo o que eu sinto, né? Escrevo o que eu vejo, escrevo sobre pessoas que já não estão na minha vida, escrevo sobre os meus mortos, escrevo sobre os vivos, e aí eu vou fazendo poesia do jeito que dá certo. Por isso, amadora. Eu sou uma profissional, aliás, uma amadora profissional, né? Esse conceito eu vi de alguém aqui que me segue no 366 Poemas. Não sei o nome da pessoa, mas eu roubei esse conceito de amadora profissional dele, tá? Oi. Isso. Conta um pouco do teu trabalho no 366 Poemas. Certo. Então, até ano passado, no final do ano mais ou menos, eu tinha muito receio de mostrar os meus escritos, né? Eu era aquela pessoa que escreve e que guardava seus poemas numa gavetinha, né? Numa cômoda, na última gaveta da cômoda. Eu não tinha coragem mesmo de mostrar o que eu escrevia para as pessoas. Só que aí eu fiquei pensando, tá, eu vou passar a vida toda escrevendo e guardando as coisas que eu escrevo numa gavetinha da cômoda, né? Aí eu refleti sobre isso e decidi, após uma participação em um concurso literário promovido por uma página do Instagram, eu decidi que eu não ia mais manter os meus poemas numa gavetinha da cômoda. Eu ia mostrar o que eu escrevo, a gente escreve para ser lido, e é isso. Hoje a página 366 Poemas tem alguns seguidores fiéis, né? Pessoal que está sempre lendo, comentando, compartilhando, e isso me deixa muito feliz, né? Não só as pessoas que são próximas a mim, meus amigos, minha família, não só eles, mas pessoas que antes não me conheciam e que leem os poemas, se comovem, choram, sorriem, e isso é muito gratificante, né? E aí, o 366 Poemas é uma tentativa, na verdade, de exercício da escrita. Escrever um poema por dia durante 2020 é, na verdade, um desafio pessoal e, ao mesmo tempo, um projeto, né? Um projeto pessoal para aprender a escrever melhor e tal, e depois publicar o meu livro, que é o meu sonho da minha vida toda. Pois, o que você vai mostrar aqui pra gente hoje? Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre o 366 Poemas, né? E a publicação do livro, que eu espero que saia, se tudo correr bem, até o final do ano ou início do próximo. E ler, né, alguns dos poemas para o pessoal que está assistindo. O pessoal da página 366 Poemas já pode aparecer, viu? Também acho. Bora, todo mundo, cadê? Não é todo dia que você tem uma live com a tua artista preferida. Então, eu queria falar um pouquinho da 366 Poemas, tá? Por muito tempo, como eu falei, eu não mostrava os poemas para as pessoas por vergonha, por medo, por insegurança até de não escrever bem, né? Mas aí eu andei estudando um pouquinho, refletindo, e eu tenho que escrever e mostrar, e as pessoas estão aí para ler, se quiserem, se não quiserem também não ler, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu participei, no final do ano passado, do segundo concurso literário do Lírica Intermediária, que é uma página grande do Instagram, né? Do Otávio Meloni, que é um poeta, curador e tal. E acabei ficando em terceiro lugar no concurso que era a nível nacional e internacional, já que tinham participantes também de Portugal e outros países que falam a língua portuguesa, né? E aí, naquele momento, participar de uma coisa que, embora pareça pouca coisa para alguns, para mim foi... Olha a minha namorada ali. Para mim foi muito significativo, né? Poder mostrar o poema para
para algumas pessoas. E no final ainda ganhar uma premiaçãozinha, né? Simbólica, mas que era uma premiação. E não só pela premiação, mas pela oportunidade de mostrar o que eu considero mais valioso, talvez, na minha vida como pessoa. E aí, depois disso, depois dessa participação no Lírica, eu acabei seguindo uma coisa que ele mantém na página, que o Otávio mantém na página, que é publicar um poema todo dia. E aí eu acabei trazendo isso para mim como uma forma de exercício, né? 366 poemas. E no final, publicar um livro com os poemas inéditos, não os que eu posto na página, e falar talvez um pouquinho sobre a experiência de escrever, porque escrever é um exercício, né? Mas aí não é todo dia que você está com inspiração, vamos dizer assim, para escrever. E é por isso que também, além de ser um exercício, é um desafio. Temos uma perguntinha. Olha aí. Você pretende escrever o livro dos 366 poemas? Sim. Inicialmente, a ideia era só exercitar a escrita, né? Eu só amanheço, escrevo um poema, ou então, antes de dormir, escrevo um poema, ou então acordo de madrugada e escrevo um poema. E aí, a ideia inicial era só mesmo treinar a escrita. Só que aí depois eu fui tomando gosto pela coisa e vi que eu já tenho um material que eu chamo poemas, né? Já tenho material suficiente para um livro. Então, por que eu não publico um livro? O que está faltando para fazer isso, mulher? E aí, respondendo a Franzinha, no final do ano ou no início do próximo, não sei como é que vão estar as coisas até lá, né? Eu pretendo, sim, publicar um livro, publicar o meu primeiro livro, inclusive vou convidar vocês do Festival Quarentena e agradecer também, né, pela oportunidade de estar falando sobre esse projeto, que para mim um grande sonho, que quando acontecer vai ser uma grande realização. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria ler um poeminha da página. Pode ser? Pode sim. Bora lá. Esse aqui é poema número 13. Eu publiquei no dia 13 de fevereiro, esse poema. Ontem à noite, um poema escapou e eu não consegui alcançá-lo. Ele saltou pela janela e voou. Eu só queria no papel deitá-lo e com alegria fazê-lo repousar, como se dormisse no céu. Agora que parei para pensar, o poema nunca foi meu. O poema tem vida própria e asas para voar. Ele vive a sua própria história e depois volta para me contar. Sobre a escrita dos poemas, algumas pessoas me perguntaram como é que eu conseguia, por exemplo, falar de uma dor de término de namoro, sendo que eu namoro há quase 6 anos. Como é que eu consigo... A Micaela Moreira que me perguntou isso. Como é que tu consegue falar de sofrência se tu namorar 6 anos? O negócio é esse? Aí eu digo para ela que é o seguinte, todo mundo quando escreve não é 100% real, a história não é 100% real. Como dizia o Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor. Não que fingir, falando até igual a Tamila Santos também, assisti a live dela, maravilhosa. Fingir, aliás, inventar não é necessariamente mentir, né? Então, o que eu faço? Eu pego memórias afetivas, pego experiências de vida, pego experiências de leitura mesmo, e aí, a partir disso, eu escrevo poemas. Né? Algumas coisas são de verdade, é realmente o que eu estou sentindo, mas outras não, outras são um acúmulo, né? A gente, depois de 26 anos... No final fica sempre sendo verdade, só que é a verdade dos outros. Exatamente, e tem até uma outra coisa que eu converso muito com o pessoal que escreve já há muito tempo, inclusive profissionalmente, e tem uma questão que é interessante falar,
que é o seguinte, deixa eu esquecer aqui o que eu ia dizer. Tipo, a gente escreve sobre a vida, escreve sobre acontecimentos passados, etc. E acaba ficando meio que não sabe separar o que que é o eu lírico, o que que é a pessoa que está escrevendo, o que que é o ser humano, Isabel Reinaldo, e às vezes fica parecendo que eu estou morrendo, estou numa depressão profunda, quando eu publico, por exemplo, um poema triste, né? Aí as pessoas que me conhecem de perto, elas devem imaginar aí que a Isabel tá sofrendo, né? Tá escrevendo um poema aí triste, a bichinha tá quase morrendo. Mas não é só arte, né? É só poesia. Eu tô meio perdida, tem pergunta não? É, fala outra dos seus poemas. Tá, deixa eu procurar um aqui. Ah, sim, uma das características dos poemas que eu escrevo é coisa triste. Não sei por quê, mas eu escrevo coisa triste. E aí, como a gente está passando por um momento assim meio conturbado, muito conturbado, eu acabei escolhendo os mais suavinhos, né? Para não ficar Ó, uma sofrência, não ficar uma sofrência aí coletiva. Deixa eu ler o próximo, que é o 79. Os poemas não têm título, tá? É pelo número. Pelo número de dias que vai passando, né? massa. 79, eu escrevi no dia 19 de março. Transito entre 3 cômodos, acostumei-me com a ideia de isolamento. Tenho medo de tocar os objetos de minha casa. Recolho-me então à alcova e permaneço. Deixo escapar pesadas lágrimas quando rotineiramente percebo a dor que me causa a dor do outro. As lágrimas servem para lembrar-me que sou inteira. Embora sejam tempos de homens partidos, sou inteira e sinto. E sentir é, por vezes, uma autodestruição. Esse não é tão, esse não é tão levinho, né? Na verdade, eu escrevi dia 19, e aí nesses últimos dias tem sido difícil, né? Tem sido difícil imaginar tudo que acontece. A gente, embora tente se manter confiante, esperançoso, acaba que se você não mantiver o seu psicológico ali, né? Você acaba dando uma surtadinha. E eu acabei caindo nessa, acabei dando uma surtadinha um dia desse, inclusive acabei envolvendo outras pessoas no meu surto e tal, enfim. Eu moro sozinha, e como eu moro sozinha, parece que a gente se sente num isolamento total mesmo, né? Não estou recebendo visita da namorada, não estou recebendo visita de ninguém, e aí fica pesado, né? Mas, enfim, eu tentei trazer uns mais levinhos. Tem umas perguntas aqui para você. A Franzinha perguntou se você só posta no Instagram e se você faz lives lá no 366 Poemas. Então, essa é a primeira live que eu participo na vida toda. Nunca fiz uma live antes. Hashtag primeira vez. Primeira live no Festival Quarentena, né? Ela perguntou se eu só posto poemas, né? Não, se você só posta eles no Instagram. Ah, sim, sim. Todos os que eu escrevo para o 366 são só pro Instagram mesmo. Aí foi interessante essa pergunta, porque eu faço assim, geralmente são poemas curtinhos, né, que caibam naquele layoutzinho quadrado do Instagram. Uhum. E aí são poemas curtos, geralmente uns 3, 4 estrofes, às vezes cabem uns sonetinhos, que são mais curtos, né, mas passando disso, não tem como postar, porque aí fica muito longo, às vezes as pessoas não leem, né? E também acaba tendo que ultrapassar o limite do layout, vai pros... Ah, verdade. Ele tem um... É que nem Twitter, né? Tem quantidade certa de caracteres. Isso acaba depois... Pode falar. Acaba indo para a legenda, para a descrição, né? Aí fica meio chatinho. Eu gosto que fique no quadradinho. Só umas últimas perguntas.
A Ana. Meu Deus. Ai, quase que caiu o celular agora. Meu Deus, calma, calma. Minha primeira vez de host também, então calma. A Ana Larissa pergunta se você conseguiria escrever um poema triste estando feliz ou vice-versa. E o Júnior Pereira, se você tem poemas sobre a quarentena. E o Rodrigo Sofi pergunta se você já musicou algum poema seu. Olha aí, rapaz, meus amigos, tudo na live. Adoro! Então, vou responder de trás para frente. O Rodrigo Sofi, ele sabe que eu tenho um poema musicado. É por isso que ele perguntou. Bem recentemente, o que eu fiz? Já faz muito tempo, na verdade, que eu tenho essa proposta de musicar poemas, que é o quê? Pegar um poema e transformar em música, né? E aí, um dia desse, eu estava aqui em casa no final de semana, sem muita coisa para fazer, e fui escrever o poema do dia, que foi o poema 67. E aí, esse poema 67 do dia acabou virando uma música. Eu enviei a letra para um amigo meu, Mauro Neto, que é cantor aqui em Sobral, ele canta em restaurantes, em pubs, enfim. O Mauro Neto, inclusive, ele devia estar aqui no Festival Quarentena, né? Hashtag Aluneto no Festival Quarentena. Mauro Neto no Festival Quarentena. Pois é, aí eu enviei para ele a letra e uma proposta de melodia, um ritmozinho, né? E aí ele pegou o violão lá no improviso, fez uma melodia e gravou a musiquinha. Inclusive, eu tô até com ela aqui, se desse para escutar, não sei se dá. Será que Vamos dá? tentar. Se não der... Tá, vou ver se vai. Se ficar o áudio muito ruim, vocês me falam que eu paro. Pronto. Poema 67, o nome da música é Larissa. É tudo no improviso, tá, gente? Então, perdoem. A voz do Mauro Neto. Tá dando para ouvir? Por favor, escute-me agora. Eu conto que lá fora Baixa só um pouquinho. seria melhor. Dai-me tua Tá mão, dando? escuta essa canção que eu fiz pra ti. É duro de pensar que ao me acompanhar deixas um pedaço teu. Mas não pensa nisto, que o coração unido pode nos acompanhar. Acabou. Pausar. Tá dando para ouvir? Não, agora ele tá meio... No comecinho até dava, mas aí ficou só o ruído de fundo. Pronto, depois eu passo para vocês. Sim, era só para responder a pergunta. Eu tenho essa proposta também de musicar os poemas, né? Até o Zé Cabaleiro fez isso com os poemas da Hilda Hilst. Olha aí, a Isabel querendo invejar a Hilda Hilst. Mas é uma proposta bacana, tem inclusive cantores que fazem isso, né? O Cazuza, de acordo com o Mauro Neto, fazia os poemas já para ser musicado, né? Vai que de repente dá certo. É isso. Eu posso falar mais um poeminha? Sim, pode sim. Por favor, até. Tem quanto tempo? Eu tô perdida. 6 minutos. Tá, então eu vou finalizar com esse poema que é mais extensinho. Pronto. E que dá certo. Deixa eu ver qual é. O poema 46 eu escrevi no dia do meu aniversário, com referência num poema do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos, né? Que é um heterônimo dele. É assim, esse é meio triste, tá? Nos dias que festejavam o meu aniversário, eu era feliz e não sabia o que significava.
Na casa antiga de Taipa, onde eu morava, providenciava-se um bolo e enfeitava-se a sala. Nos dias em que festejavam o meu aniversário, eu era criança e tinha a grande sorte de não perceber os anos passarem tão depressa. Quando pude finalmente entender, pesaram-me nos ombros. Nos dias em que festejavam o meu aniversário, a alegria de mais um calendário contagiava a casa inteira. Tanta gente à minha volta, todos os que me amavam, cercavam a enorme mesa de madeira. Aquela mesa foi consumida pelo tempo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, por onde andam todos eles, foram consumidos pelo tempo. O que sou agora é quase nada. A casa de Taipa acabou-se, a sorte de não perceber foi-se ao longe, a enorme família sucumbiu. Já agora, no dia do meu aniversário, não resta por que nem com quem festejar. Uau. Pronto. Esse Uau. poema Ó, foi extenso, mas ainda tem tempo. Você quer responder as últimas perguntas? vou responder aqui o Jander Alcântara. Uhum. Sim, esse poema ele é inspirado no poema do Fernando Pessoa, né, no heterônimo dele, Árvores de Campos, que se chama Aniversário. Segue a mesma ideia, triste também, enfim, é a ideia, aquela ideia de saudade, de se dar conta que a vida está passando rápido demais, né? Lembrar do passado e dos seus mortos e das pessoas que não estão mais aqui. E aí, no dia do aniversário, postar um negócio desse, né? Tem. Fica Mas bonito, mas né? é meio Dói o pesadinho. coração também. Enfim, tem isso, né? A poesia às vezes é triste também. Deixa eu só ver um É, negócio. a Ana, lá em cima, perguntou como foi que você iniciou. Você até falou no iniciozinho, né? Mas principalmente se teve alguém no início te incentivando a escrever. Olha que pergunta interessante. Eu lembro, inclusive, com muita saudade e com alegria, da primeira vez que eu escrevi um poema que eu não sabia nem que era poema, que foi, que foi quando eu tinha 10 anos. Era um trabalhinho da escola, né? Quando a professora de português, a tia Ornilce, ainda até lembro dela, pediu, pediu para a gente escrever uma historinha. Não precisava ser um poema, podia ser um texto, enfim. E aí eu lembro que eu escrevi um poema triste, menina, solitária, sobre solidão. Uma menina de 10 anos escrevendo sobre solidão, né? Realmente. Aí eu lembro que a professora recolheu os trabalhos e tal, e aí depois, dentre os trabalhos dos alunos, ela leu o meu lá na frente de todo mundo e disse que os outros se exemplassem, que tomassem, me usassem como exemplo. Eu fiquei me achando. E aí, olha aí, a morte do pássaro azul, isso é triste. Aí foi ali que eu comecei a escrever. A professora me elogiou, me incentivou, e aí eu fiquei pensando que era verdade. E aí hoje em dia parece que Adorei! pode ser que seja. Fiquei até pensando que era verdade. Olha só. Era. Né? Você quer Quero. recitar esse poema A Morte do Pássaro Azul para a gente terminar? Deixa eu ver se eu acho ele Aí, aqui. pronto. Esse poema ele foi escrito, ele é triste também, tá, gente? Ele foi escrito logo após a morte da minha mãe. Uau! É meio que uma homenagem a ela e tal. Será que Deixa eu eu ver se eu choro acho. antes de começar? Na segunda live eu já vou chorar, e aí fica difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui, minha gente. Ah,
Se eu achar, eu leio. Se eu não achar, chamo o próximo. Tá bom. Enquanto você procura aí, gente, lembrando que a gente tem um chapéu virtual pelo PicPay ou por transferência bancária. Vai ser distribuído entre todos os participantes igualmente. Quem contribuir vai ganhar um livro, um exemplar do Sarau 2 de Thales Azigon. E com ilustrações de Léo Silva e um zine da Mayara Pontes, que daqui a pouquinho tá com a gente. Fala aí, Isabel. Tá, eu vou ler aqui. O nome do poema é A Morte do Pássaro Azul. O título é em referência, eu e a mania de usar o título dos outros, né? O título é em referência ao poema Pássaro Azul, do Bukowski. Uau! Vocês conhecem? Pronto. A Morte do Pássaro Azul. Aqui jaz o meu pássaro azul. Antes voou livremente pelos céus. Não coube em gaiolas, mas habitou 7 corações. Após árduo voo, quis repousar. Agora descansa o meu passarinho. Descansa em paz. Eu o vejo em sonhos e ele vive. Mas acordo do meu sonho e não o encontro mais. Então me desespero, pois não sei viver na ausência do seu canto. Aqui jaz o meu pássaro azul. O meu amado passarinho se foi. E com ele foi-se o meu riso, que de pálido fez-se entristecido nos dias que sucederam à morte. Súbita morte dos afetos. Abalado pela correria dos fatos. Súbita morte. Aqui jaz o meu pássaro azul. Aqui jaz um coração materno. Pronto, é só isso. Tá terminando, né? Sim, estamos terminando. Eu queria aproveitar o finalzinho para lembrar o pessoal, né, do chapéu virtual. A gente sabe que artista no Brasil, em tempos normais, já sofre que só, né? Imagina em tempos de pandemia. E aí, quem puder colaborar com o trabalho dos artistas, do pessoal que idealizou aqui o Festival Quarentena, colabore lá no PicPay com o pessoal e vai ser uma massa. E aí, eu queria agradecer o pessoal que veio assistir a live, meus amigos que eu convidei e tal. Queria mandar um abraço para o grupo das travestis, aliás, que é o grupo da gente de fazer piquenique na margem. Que massa! Pedro Arley, o link do PicPay tá lá no feed do pessoal do Festival Quarentena. Vai lá desembolsar esse dinheiro pro pessoal. Para você também, você também é participante. Tá na bio, tem um linkzinho que vai abrir uma página com todos tem formulário, tem as matérias que a gente já saiu, tem o PicPay, também tem os lugares para você instalar, certo? Então, corre lá, link na bio. Ajuda os artistas, meu povo. E aí, para terminar, que eu tô meio perdida, eu queria mandar um abraço para o pessoal do 366 Poemas. Fátima Terra tá me assistindo lá de Santa Catarina, viu? Chegamos ao Rio Grande do Sul. Santa Catarina. E aí, eu quis dizer ao sul e saiu o nome inteiro. Foi mal, gente. Foi mal. Eu queria agradecer o pessoal do Festival Quarentena, a Tamires, que é muito querida, maravilhosa também, a Franzinha, que está sempre fazendo as coisas aqui acontecerem, né, na cena artística de Sobral. Queria agradecer os meus amigos que assistiram, o pessoal do 366 Poemas, o pessoal da DPU, se tiver alguém aí, que é onde eu trabalho, a Defensoria Pública da União. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem conhecer os poemas, né, leiam lá na 366 Poemas e vamos fazer a propaganda do livro quando eu publicar. Por favor, vamos ver esse livro aí, hein? Então, Isabel, muito obrigada por estar aqui. Daqui a pouco a gente
Oi? Eu que agradeço. A gente volta já já com Gabriela Mendes. Até já.